Bom, olá alunos! Vamos então para a nossa terceira aula desta matéria, desta cadeira, tópicos especiais em engenharia elétrica. Hoje nosso assunto é controle moderno. Galera, pega seu pergaminho, suas anotações. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, então se você quiser parar para absorver, mastigar um pouco mais sobre muita coisa. São muitos conceitos, muitas coisas que vão ser agregadas a vocês a partir de agora neste vídeo. Lembrando que eu faço uma breve descrição dos links que eu recomendo que vocês vejam. Tem exemplos, tem aulas e também até apostilas, tanto aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, como também no próprio Siga para vocês. Tá? Por favor, acompanhem sobre isso. Vou também deixar a descrição de um documentário que eu cito para vocês, gostaria muito que vocês assistissem. Por favor, leiam a seguir toda a descrição desse vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Bom, galera, controle moderno, vamos ter aqui praticamente 8 tópicos de que eu vou abordar esse tema, tá bom? Lembrando que essa cadeira são tópicos especiais em engenharia. Eu não vou me aprofundar tanto, porque a cadeira, o tema controle moderno praticamente é ensinado em 3 meses ou então em um semestre, dependendo da instituição que você escolhe, tá? Como são tópicos que eu vou apresentando para vocês, vou dar uma pincelada a respeito disso para que atiça a vocês essa curiosidade de ir atrás desse conhecimento, já que agora atualmente estamos em tempos atuais que você vai encontrar esse tipo de curso no Coursera. Tem um dos links que eu coloco até o curso no MIT, todo o material, ou seja, é muito mais fácil de vocês adquirirem esse conhecimento por outros meios, porque controle moderno não é dado na graduação, a não ser que tenha alguma optativa a respeito disso, como vocês têm processamento de sinais, que é um dos tópicos que eu vou abordar sobre isso também um pouco mais para frente, como vocês viram no plano de ensino. Controle moderno pode vir a ser uma optativa, ou então vocês podem vir esbarrar com ela em algum curso de mestrado, ou então também vocês podem já ir adquirindo esse conhecimento em algum Coursera, um Udemy da vida, tá certo? Ou até em cursos de verão, tem muitas instituições que oferecem cursos de verão ou de inverno para que vocês tenham isso agregado ao currículo de vocês, tá certo? Aqui nessa cadeira é atiçar, apresentar tópicos que possam trazer valor para a sua formação, tá certo? Então vamos começar? Let's go! Bom, história do controle moderno. Bom, com o controle moderno houve um avanço nunca visto na teoria de controle. A maioria das limitações do controle clássico foram superadas. Que mais? Foram introduzidas novas ferramentas teóricas e foi uma nova era da teoria de controle que o controle moderno trouxe. Modelo de sistemas, equações diferenciais e espaço dos estados. Estuda-se a condição total do sistema, controle por realimentação dos estados e domínio do tempo. O controle moderno trouxe o estudo do domínio do tempo, que é muito mais intuitivo. E as técnicas, localização de polos, controle ótimo e controle robusto, etc., que depois foram desenvolvendo, tá certo? O que mais? A Segunda Guerra Mundial estimulou a pesquisa em sistemas de controle. O setor aeroespacial, especialmente a corrida espacial, impulsionou o desenvolvimento do chamado controle moderno, 1960-1980. O controle moderno retomou muitas das ideias de Lyapunov, usando técnicas no domínio do tempo. Para quem não sabe quem é Alexander Lyapunov, é um excelente, magnífico matemático russo, na qual ele desenvolveu técnicas para o estudo no tempo, tá? Que mais? É a entrada de sistema multivariáveis, sistemas MIMO, Multiple Input e Multiple Output. E surge o nome de R. Kalman, que aparece com destaque nos criadores do controle moderno, que vai ser um dos tópicos também dessa aula. Quem que é esse tal de Kalman, tá certo? Que mais?
Sobre a corrida espacial, recomendo muito para vocês ver o documentário que eu descrevo aqui na descrição desse vídeo. Eu achei, são 3, que eu acredito, links no YouTube, que eu deixo aqui na descrição. Por favor, assistam. É um dos melhores documentários que descreve como foi de fato a corrida espacial. Com o término da Segunda Guerra Mundial, não posso dizer essa palavra por recenseamento do vídeo, né? Mas os lá do Bigodinho, eles já produziam foguetes em massa, como se fossem pães. Então, com o término da Segunda Guerra Mundial, esses cientistas alemães foram disputados a tapas entre soviéticos e americanos. E você vai ver nesse documentário claramente como que surgiu tanto a agência NASA como a soviética, e depois até o declínio, porque houve o declínio da soviética, tá certo? Atualmente, a corrida espacial é disputada principalmente pelas empresas privadas. Como vocês sabem, Elon Musk, né, é um deles. Para se ter uma ideia, em 2016, a indústria espacial movimentou cerca de 329 bilhões, cerca de 1,02 trilhões reais no mundo, sendo 75% desse valor vindo da iniciativa privada. Na década de 70, por exemplo, não havia sequer uma empresa privada responsável pelo investimento direto em viagens espaciais. Década de 70 que surgia a agência espacial aqui, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na qual meu pai foi convidado para vir trabalhar para cá, né? Não sei, acredito que muitos não sabem, meu pai, que já não está mais vivo, infelizmente, ele trabalhou na NASA, no Chile, tanto nos Estados Unidos, e foi convidado para vir ao Brasil, para o INPE, correto? Por isso, se alguém diz que não houve viagem na Lua, bom, vai ter que discutir com meu pai, que já não está vivo, e um dos meus tios, que está lá na Austrália, que trabalhou na NASA, na Austrália, tá certo? Porque eles falam que passaram noites rastreando aquele veículo na Lua. Então, continuando. Bom, a NASA anualmente lança um boletim informando como as pesquisas espaciais têm trazido novas soluções para a Terra. Porque muitos falam, por que tanto falar do espaço, né? Qual que é? Bom, galera, muitas das coisas que surgiram para levar os habitantes, para levar os humanos ao espaço, foram depois tecnologias que foram sendo absorvidas para nós. Tá certo? Grande deles, quem já leu Arthur Clarke, 2001, Odisseia no Espaço, e tem outros contos dele também, além desse filme, que ele fala de muitas coisas que depois, tecnologicamente, foram sendo absorvidas para todos nós habitantes, tá certo? Não somente a NASA que foi utilizando. Esse boletim, é o chamado NASA Spin-Off, sempre traz algumas novidades. E aqui eu listei para vocês algumas novidades que surgiram no ano de 2018. Novas soluções para nós terráqueos, né? Temos a tecnologia de um radar ultrassensível, usada para detectar as flutuações de gravidade, que foi reaproveitada para identificar sinais vitais de sobreviventes em desastres, presos nos escombros, né? Terremotos. E outros 2 aqui também, que por favor, quando eu mando essa aula, baixe o PDF para vocês acompanharem, porque é muito texto para vocês acompanharem só me ouvindo, tá certo? E vai lá, coloca lá no Google NASA Spin-Off, que vocês vão ver as novidades, tá certo? Continuando, a teoria de controle moderno se interessa por sistemas que tenham auto-organização, adaptabilidade, robustez, aprendizagem e otimização de qualidades. Os tipos de análise quais são? Modelo por espaço de estados. O que é isso, afinal? Modelo matemático de um sistema físico descrito mediante um conjunto de entradas e saídas e variáveis de estado relacionadas por equações diferenciais, certo? Que massa, que eu apresento uma comparação, né, para vocês, porque o controle clássico só usava equações diferenciais. O controle moderno traz essas equações diferenciais sendo tratadas por modelo por espaço de estados, que é um item também desta aula. E aqui nessa tabela eu faço a comparação entre os 2 tipos, quando é mais adequado, quando é menos adequado. Por favor, leia essa tabela com carinho. As técnicas de variáveis de estado é mais genérica que a técnica de função de transferência. Entretanto, a aplicação efetiva dessa técnica requer geralmente um conhecimento
do processo, um conhecimento maior do processo e uma análise matemática mais detalhada, tá bom? Continuando ainda em conceitos, controle moderno, vão surgir dois conceitos que vocês vão ouvir muito: contrabilidade e observabilidade. No controle clássico, nós tínhamos a estabilidade, que também continua no controle moderno, mas o controle moderno agrega ao conceito estabilidade controlabilidade e observabilidade. O que é controlabilidade? Controlabilidade é a relação entre a entrada do controlador e a resposta da planta, a chamada lei de controle, control law para o sistema. Observabilidade que a observabilidade descreve como o sistema se comporta por uma mudança repentina no sinal de entrada. Um bom projeto de controlador minimizará as chances de operações instáveis. A observabilidade e a controlabilidade de um sistema são conceitos matemáticos duais, ou seja, você não alcança os dois 100%, certo? Um sobe, um desce, um sobe, um desce, então meio termo dos dois, tá? É um conceito matemático dual, correto? Continuando, o controle moderno também traz sistemas MIMO, e aqui a gente tem uma representação, ó, sistema CISO, uma entrada, uma saída, sistemas MIMO, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Olha só, aqui a gente tem representação de 3 entradas e aqui o vetor das 3 entradas e o vetor das saídas, certo? Se entra 3, saiu 5, tá? Ou seja, sistemas multivariáveis. MIMO, no inglês, Multiple Input, Multiple Output, é várias entradas, várias saídas, ou seja, sistema multivariáveis. E vale ressaltar também que também é considerado MIMO o sistema SIMO, que seria Single Input, Multiple Output, seria uma entrada e várias saídas, tá? Também entra no conjunto de sistemas MIMO. Isso quem trouxe é o controle moderno, correto? Bom, e aqui a gente tem uma representação para você em diagramas de blocos de sistema CISO versus sistemas MIMO. Olha só, o sistema de controle de um sistema CISO, certo? A gente tem um atuador que atua com uma entrada e uma saída, e já sistemas de controle MIMO, o atuador ele atua aqui neste exemplo com 3 entradas, 3 saídas para o processo, tá certo? Essa é a representação de um sistema MIMO em diagramas de blocos, correto? Espaço de estado, o que é isso afinal? Bom, vamos lá. Controle moderno, o modelo. Modelo, o que é modelo? Tanto se fala em modelo. Modelo, meus amigos, é a representação de um sistema real ou imaginário usando uma linguagem, um meio, em um segundo, um ponto de vista. E quais são as técnicas de modelagem que existem aqui no controle? Modelagem matemática das relações entrada-saída através de equações diferenciais, né, muito utilizada no controle clássico. Diagramas de blocos, que também é utilizado no controle clássico como no controle moderno e em todos os controles que vocês vierem esbarrar, o diagrama de blocos, que é uma representação de entrada e saída e estados internos. E modelo de variáveis de estado, tema agora desse slide aqui, neste exato momento, equivalente ao diagrama de blocos. O procedimento de espaço de estados é um método unificado de modelagem, análise e projeto que pode ser aplicado a uma gama de sistemas, tá? Aqui a gente tem aqui o cientista pensando no robozinho, como fazer esse sistema como modelar aquele robô que foi para a NASA, né, para ter um controle em cima dele, e aí ele pensa que através de modelagem em variáveis de estado faz essa programação e joga depois aqui já tendo já o controle desse robô, correto? Continuando, do controle clássico pelo domínio da frequência, temos a função de transferência resolvida por equações diferenciais, certo? Vocês aí no controle clássico, beleza? Que mais? Embora tenha a vantagem de fornecer rapidamente informações sobre estabilidade e regime transitório, ela possui algumas limitações, como por exemplo, sistema CISO. O controle moderno, ele já agora trabalha no domínio do tempo, permite tratar uma variedade de sistemas
de forma mais ampla que o controle clássico, como por exemplo, sistemas que não possuem linearidades, saturação, zona morta, etc., ou então sistemas com condições iniciais não nulas. O controle moderno também pode contemplar com facilidade sistemas que possuem mais de uma entrada ou saída através de uma modelagem compacta de forma matricial. Vamos esbarrar em matrizes. Quem sempre se perguntou para que eu aprendi matrizes? Desses slide que eu vou mostrar por quê. Uma coisa muito importante para vocês. Vocês vão perceber que muitas coisas do controle moderno vieram, né, com base do controle clássico. Por isso, galera, eu acho fundamental que vocês tenham feito o controle clássico muito bem feito, tá? Se vocês vierem entrar nessa área de controle, porque muitas dos conceitos, das técnicas ali foram apenas evoluindo para o controle moderno, que depois, consequentemente, vão ser utilizadas em outros tipos de controle que eu vou aqui expor para vocês nas próximas aulas, tá? Então, em nenhum momento eu vou aqui menosprezar o controle clássico, porque ali a parte matemática e de conceitos são fundamentais para uma base bem formada para ir para outros conhecimentos em controle, tá certo? Continuando. Algumas definições para modelagem em espaço de estados. O que é estado? O estado de um sistema dinâmico é o menor conjunto de variáveis, chamada variáveis de estado, de tal que o conhecimento dessas variáveis para T igual a T0, T inicial, juntamente para a entrada para um T menor ou igual a T0, determina completamente o comportamento do sistema para qualquer instante T maior do que T0, certo? Esse é o conceito de estado. Variáveis de estado, que definição que é essa? As variáveis de estado de um sistema dinâmico são o menor conjunto de variáveis que determinam o estado do sistema dinâmico. Se pelo menos n variáveis, aqui temos x1 de t, x2 de t, xn de t, são necessárias para descrever completamente o comportamento de um sistema dinâmico, tal que uma vez dada a entrada para t maior que t inicial e o estado inicial é igual a t0, o estado futuro do sistema está completamente determinado. Então, tais n variáveis x1 de t, x2 de t, xn de t são um conjunto de variáveis do estado. A definição pode ser um pouco confusa, mas calma aí, que mais pra frente você vai compreender um pouquinho melhor. Tá bom? Continuando ainda em conceitos e definições da modelagem. Se n variáveis de estado são necessárias para descrever completamente o comportamento de um sistema, então essas n variáveis de estado podem ser consideradas como as n componentes de um vetor x de t, seria o vetor de estados. Tal vetor é chamado de vetor de estados. O espaço n-dimensional, cujo eixo de coordenadas são x1, x2, xn, é chamado espaço de estados. Qualquer estado pode ser representado por um ponto no espaço de estados. Utilizando notação vetorial matricial, é possível expressar uma equação diferencial ordinária de ordem n através de uma equação vetorial matricial de primeira ordem. Essa equação é chamada equação de estados. Por isso, meu amigo, você não aprendeu à toa desde lá do ensino médio matriz e depois você vem esbarrar isso com mais profundo estudo em álgebra linear, tá? Você então perguntou, ai meu Deus, não aguento mais fazer aqueles cálculos de álgebra linear. É porque depois, em cima disso, vão vir vários teoremas e várias teorias que utilizam esse conceito, tá? Que é da álgebra linear, tá bom? Então aqui, o que a gente aprendeu aqui por detrás, né, de todos esses textos que eu apresento variáveis de estado para vocês, ou estado, né, ou vetor de estado. Eu mostro para vocês a importância da álgebra linear, correto? Continuando, equação de estado. Veja bem, aqui, né, ele diz que eu posso muito bem uma equação diferencial ordinária de ordem n representar uma equação de estado. Olha só, como que é a equação de estado? Aqui a gente tem uma equação diferencial de ordem n, certo?
A equação de estado, ela me permite fazer essa apresentação aqui, x ponto, que seria o vetor estado, de AX mais BU, sendo A e B matrizes. X e X ponto são vetores. Então, olha a álgebra linear aí, gente, gritando em nossos corações, matrizes e vetores juntos. É, meu amigo. Continuando. Para este sistema, que eu mostrei ali atrás, o conhecimento das condições iniciais juntamente com a entrada U de T são suficientes para determinar o comportamento futuro do sistema. As condições iniciais aqui, eu vou colocar todas as condições iniciais igual a zero, né, para ele menos 1. E aqui eu vou representar, quebrar essa equação aqui de ordem equação diferencial, quebrar aqui em variáveis de estado. Eu chamo x1, o estado x1 em y, x2, o estado em y ponto, x3 então seria y 2 pontos. Tudo depende de como está escrita essa equação diferencial, tá? Não se descabele, que mais pra frente tem alguns exemplos e eu ainda vou deixar materiais para vocês. Lembrando sempre, essa matéria, essa cadeira tópicos, como o próprio nome diz, são tópicos que eu apresento para vocês. Então eu não vou mais profundamente, eu pincelo o que é fundamental, ok? Ou seja, o que se está destacando aqui é que você tenha um bom curso feito de controle clássico e, antes de tudo isso, que você tenha feito um excelente curso em álgebra linear, tá? Continuando. Variáveis de fase, o que é isso, meu Deus? Ainda em modelagem. Existem diversas escolhas para um conjunto de variáveis de estado, sendo um desses conjuntos denominado conjunto de variáveis de fase, onde cada variável de estado subsequente é definida como a derivada da variável de estado anterior. É aquele lance que se o estado x1 é y, o estado x2 é y ponto, o estado x3 é y2 pontos, tudo depende de como é escrita a dinâmica, a equação diferencial do seu modelo, tá bom? Continuando. E aqui a gente mostra aqui, certo? x1, x2, x1, e aí eu chamo agora esse y de x2, e aqui, olha, eu já quebro aqui, já faço aqui já uma quebrada aqui na derivada. Então, x2 pontos vai ser x3, eu já deixo tudo em um só tipo de vetor x, correto? Tudo em x, x1, x2, x3, eles entrelaçados. Pode parecer muito confuso isso neste momento, porque talvez seja a primeira experiência que vocês estão vendo equação de estado, tá? Eu vou tentar procurar deixar alguns descritos embaixo sobre isso, algumas apostilas para acompanhamento, tá certo? Ou então, se há uma maior dificuldade, por favor, entre em contato comigo por e-mail, tá bom? Continuando, a equação de estado aqui, a gente vai chegar nessa representação. X ponto é igual a AX mais BU. Olha as matrizes aí, gente. Sendo que X são os estados, né? O vetor de x1, x2, xn. E A é toda recheada aqui, na qual cada esse A tem alguma relação, esse Azinho tem uma relação com as equações que vem de x1, x2, x3 e B também, tá? E esse A e B, temos também a equação de saída, o Y, que é C de x mais DU. Também temos a saída desse sistema, certo? Temos a equação de estado e a equação de saída. Lembra porque no controle moderno é retroalimentado. Eu tenho tanto a entrada e tenho essa saída que depois a gente vai realimentar e eu preciso ver como que está acontecendo, tá bom? Continuando, o sistema linear fica nessa forma, em espaço de estado, x ponto de t é igual a ax de t mais bu de t, certo? T é o que? É o tempo. E a saída aqui, y de t, c de x de t mais du de t, onde A é a matriz, é a chamada matriz de estado, B a matriz de entrada, C a matriz de saída, D a matriz de transição direta. Uma representação do diagrama de blocos desse sistema AX mais BU e YXC de DU
de sistema de equações lineares pode ser representado em diagrama de blocos aqui em seguida. Aqui você até vê, aqui está o A matriz de estado, como que é representada em diagrama de blocos, correto? Aqui a gente tem a matriz B, a matriz de entrada, certo? A matriz D, a transição direta, e a matriz C, que é a matriz de saída do sistema. Sim, é representado o diagrama de blocos, tá? Diagrama de blocos de um sistema linear de tempo contínuo representado no espaço de estados, tá certo? Gente, vocês devem ter reparado aqui porque eu coloco linear. Bom, galera, porque quando a gente quebra aqui essa integração aqui de x ponto de t para x, né? Eu vou precisar de que os sistemas sejam lineares. Tá? Eu ainda não vou abordar sobre isso, mas controle moderno e controle robusto são sistemas lineares. Mas isso já vai ser um tópico daqui mais pra frente, tá bom? Continuando. Olha só esse exemplo aqui de modelagem. Representar um circuito RLC, uma coisa da área de vocês, na forma x ponto de t, ax de t mais bu de t, y de t, cx de t mais du de t. E aqui a gente tem a representação do desenho do circuito. Relembrando as leis da tensão de Kirchhoff, certo? Essa equação diferencial, né, das leis de tensão de Kirchhoff, né? Denomine x1 de t, I de t, corrente do indutor, x2 de t é a tensão do capacitor, aqui estou dando nome aos estados, U de t, ou seja, o controle, né, I1 de t, a entrada de tensão, correto? Para escrever as duas equações. E aqui a gente já tem a substituição dessas duas equações já em função dos estados. Podemos então reescrever as duas equações anteriores de modo equivalente. Porque, gente, aqui apenas eu substituir. Eu tô vendo aqui que eu tenho o I, a corrente, correto, do indutor, ele é um estado x1, você que nomeia isso, e eu tenho um estado x2, que é a tensão, que é o E aqui, o I0, certo? E eu tenho o U, que é a entrada de tensão, certo? Então, com isso, eu posso, essa equação que está aqui em cima das leis da tensão de Kirchhoff, eu já transcrevo aqui embaixo, nos dois retângulos, em função dos estados. Ou seja, foi essa parte aqui que a gente fez aqui. Essa parte aqui que eu estou fazendo aqui, correto? Que mais? Continuando, e aí, com isso, transferindo aquelas duas equações em função dos estados, podemos reescrever as duas equações anteriores de forma equivalente a, como eu sei aqui, olha só, nós sabemos aqui x ponto de t, são todos os estados, aqui nessa equação eu tenho dois estados, certo? x1 ponto e x2 ponto, e aqui eu posso, aqui, através da substituição aqui de valores, ele tá aqui, né? Eu tenho que deixar todos num só denominador, L aqui, R sobre L, menos um R sobre L, 1 sobre C e 0. E aqui, ó, x1, x2 de t. Se você tem alguma dificuldade de entender isso, faça o processo inverso. Faz essa multiplicação aqui dessa matriz com essa matriz x1, x2. Vocês vão acabar encontrando essa equação aqui, tá bom? Então, acho que fica até muito mais fácil de vocês compreenderem como que é feito isso. Eu confesso que de início pode ser um pouquinho complicado, mas não é. E se considerarmos a saída, né, o y de t aqui, que é essa daqui também, olha só, se você fazer essa multiplicação de duas matrizes aqui, 0, 1 e 1, 1, você vai chegar aqui na saída também. Tá? Por isso você já deve ter se perguntado, ai meu Deus, por que eu tenho que fazer a multiplicação de matrizes, ver o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas? Porque você vai usar isso, tá bom? Continuando, sistemas lineares. No espaço de estados é possível determinar G, quem que era G, né? Lembra quem era G lá no controle clássico, né? Nossa função de transferência, né? Y de S e U de S. Note que, ou seja, com o espaço de estados, nessa função aqui de AX de T, BU de T, eu também chego aqui nessa função de transferência. Mas como?
Olha só, aplicando a transformada de Laplace na equação anterior e considerando as condições iniciais nulas, temos então aqui essa aqui, ó, aplicando Laplace, o tempo já vira então aqui em frequência S, correto? E com isso aqui eu já tenho já essa representação aqui em função de transferência, tá certo? Ou seja, eu também posso do espaço de estado transformar para função de transferência, tá? Através da transformada de Laplace. E reforçando aqui, considere os vetores x de t aqui é o vetor de estados, u de t é o vetor de entrada, y de t é o vetor de saída, tá certo? Na representação por variáveis de estado temos equação de estado, ou seja, a x de t sempre vai ser equação de estado, a dinâmica do sistema, o que realmente acontece ali, certo? E o y vai ser a observação do sistema, o que o sistema está soltando ou está saindo daquele sistema, tá? Continuando, aqui também eu mostro como aplicando a Laplace daquela função aqui de equação do estado, equação de saída, que aqui você chega na matriz função de transferência. Agora a gente chega àquela função de transferência g de s num formato de matriz, porque nós estamos aqui trabalhando com matrizes, tá? E aqui, ó, s de i menos ai, a identidade, corresponde ao polinômio característico de g de s da função de transferência. Os autovalores de a correspondem às raízes do polinômio característico, ou seja, aos polos de g de s. Por isso, galera, tem um certo momento, tanto na álgebra linear, que se fala muito de autovalores. Vocês devem, ai meu Deus, eu ouvi tanto, eu não entendi nada, porque no controle, como é no controle moderno, trabalhamos com matrizes, tem algumas características de autovalores para saber polos, essas coisas que as matrizes devem ter, tá? E por que disso? Porque aí eu vou poder ver se o sistema é controlável ou observável. São aqueles dois tipos de análise que o controle moderno trouxe para a teoria de controle. E é o tema da nossa próximo slide, controlabilidade e observabilidade. Bom, como estamos tratando com matrizes, tem algumas características que as matrizes vão ter que ter, tá? Mas antes vamos ler aqui o conceito. Controlabilidade. A condição de controlabilidade de estados implica que é possível, mediante entradas admissíveis, dirigir os estados desde qualquer valor inicial a qualquer valor final dentro de um intervalo de tempo. Observabilidade. Um sistema é dito observável se, para qualquer possível sequência de vetores de estado e de controle, o estado atual pode ser determinado em tempo finito usando apenas as saídas. Isto significa que a partir de saídas do sistema é possível determinar o comportamento de todo o sistema, tá certo? Continuando. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui de álgebra linear, tá bom? Controlabilidade. Um sistema é dito controlável em um instante t0 se for possível, por meio de um vetor de controle, transferir o sistema de qualquer estado inicial, x de t0, para qualquer outro estado no intervalo de tempo finito, seja o sistema contínuo no tempo dado por nossa representação clássica, x de t é igual a x de t mais bu de t, aqui faltou um ponto, né? O estado da equação descrita acima é dito controlável em t igual a t0 se for possível construir um sinal de controle não restrito capaz de transferir o sistema do estado inicial para um estado final em um intervalo de tempo finito, correto? Se todos os estados forem controláveis, o sistema é dito ser de estados completamente controláveis. E como a gente faz isso? A condição para que o sistema descrito ali em 1 seja controlável é que a matriz, aqui essa 1, é que a matriz de controlabilidade, a gente tem uma matriz para isso, dada abaixo, seja de posto completo. Quem lembra em álgebra linear quando a professora falou de posto?
Nenhuma mão se levantou. Para ser de posto completo, basta que a matriz de contabilidade, aqui indicada por φ, possuir todas as colunas linearmente independentes. Ah, lembrou, né? O sistema é linearmente independente, o sistema é linearmente independente. Essas são coisas de álgebra linear, agora lembrou, né? No MATLAB, usamos o comando ctrb, né? E você escreve aqui as matrizes, antes você escreve matriz A e B e usa ctrb para ver se o sistema é controlável ou não. Mas aqui eu deixo um exemplo na mão, galera. Pô, tem que aprender a fazer na mão. Eu deixo dois exemplos para vocês. Deixo esse daqui, ó, bonitinho, que ele faz a multiplicação, ó, B, A de B, certo? Aqui eu tenho A de B, a multiplicação de A de B. E aqui eu tenho um determinante, né, dessa matriz de controlabilidade, como isso é calculado. E aqui também no exemplo online tem um professor em inglês que tem um curso muito legal sobre controle moderno, que eu deixo para vocês aí disponíveis aí, para ver como que é feito isso à mão. Mas você fala, não, professora, mas tem calculadora, tem HP, tem MATLAB. Bom, meus amigos, eu já aviso vocês, principalmente quem tiver interesse de entrar na área aeroespacial lá no INPE, onde eu fiz meu mestrado, doutorado. No mestrado temos uma semana chamada Semana de Adaptação, na qual alguns que foram chamados vão ser escolhidos naquela uma semana que tem um peneiramento, e todos ficam nivelados aprendendo mecânica celeste e também controle. E nessa parte de controle são inúmeras listas que a gente tem que fazer à mão, todas essas matrizinhas aqui, se é controlável ou não. Por isso que não foi à toa que você aprendeu multiplicação de matrizes, lembra? Não foi à toa. Você vai encontrar esse conhecimento em algum lugar. Continuando, observabilidade, como também estamos falando de matrizes, se o sistema é observável, vamos ter que olhar as matrizes para ver se o sistema é observável. Bom, um sistema é dito ser observável no instante T0 se com um estado no estado X de T0 qualquer for possível determinar este estado a partir da observação da saída durante um intervalo de tempo finito. Considere o sistema contínuo invariante no tempo descrito na forma de espaço de estados. Aqui a gente tem o sistema. O sistema é dito observável se qualquer estado X de T0 pode ser determinado a partir da observação Y de T durante um intervalo de tempo finito. E como que faz isso? A condição para que o sistema 3 ser observável é que a matriz de observabilidade descrita abaixo possua posto completo. Para ser posto completo, basta a matriz possuir todas as colunas linearmente dependentes. Então aqui, olha, controlabilidade, todas as colunas têm que ser linearmente independentes dessa matriz controlabilidade. Na observabilidade, posto completo, a matriz da observabilidade também tem que ter as colunas linearmente dependentes, tá? No MATLAB utilizamos o comando obsv. E também à mão, eu deixo aqui novamente um exemplo como se faz à mão e o link daquele mesmo professor americano que eu te mostro em controlabilidade, ele também faz à mão o observabilidade. Logicamente que, meus amigos, essa multiplicação de matrizes não vai passar de 3 por 3, né? Também não vou colocar uma matriz 5 por 5 para vocês, mas é fundamental vocês também aprenderem a fazer à mão. E com o tempo você vai observando e vendo se as colunas são linearmente independentes, tá certo? Uma observação sobre aquele documentário que eu passei para vocês aí na NASA, da corrida espacial, não necessariamente somente a NASA. Imagina, naquela época não tínhamos nenhum computador como a gente tem agora, um HP, solta HP aí. Não, tudo era feito naquela reguinha de cálculo. Meu pai ele deixou umas reguinhas para mim. E uma observação, eu até hoje não sei usar HP, tá? Nem no INPE a gente usava o HP para esses cálculos, tudo na mão. Depois, no futuro, você vai aprendendo a consultar o MATLAB ou outros programas, tá? Porque vamos trabalhando com matrizes maiores, tá certo? Continuando, respira porque é bastante coisa.
vamos falar de LQR, Linear Quadratic Regulator, ou regulador linear quadrático. Esses slides aqui para frente, até filtro de calma, vou apresentar para vocês 3 leis de controle que são oriundas do controle moderno, que são o coração do controle moderno, né, que surgiram com o controlador moderno, tá certo? A primeira delas, a tradicional, falou de controle moderno, você vai ouvir de LQR, tá? É uma das mais fáceis de implementar computacionalmente e também das mais, como posso falar, que dá os resultados mais perfeitos, porque ele é um controlador ótimo, tá? Continuando, vamos lá. O que tem a teoria por detrás? A teoria de controle ótimo que se preocupa em operar em um sistema dinâmico a custo mínimo. A dinâmica do sistema é linear. Já começa aqui, ó. A dinâmica do sistema tem que ser linear. Mas não, meu sistema não é linear. O que eu posso fazer para aplicar o LQR? Você tem que linearizar, tá? Você faz uma expansão de Taylor e lineariza aquele sistema, tá certo? E o custo, o LQR, ele tem uma função de custo por detrás, um funcional quadrático. A função de custo é dado por esse J aqui, em que Q e R são matrizes peso. Q penaliza os estados, R penaliza o controle. O U, né, são matrizes semidefinidas positivas e R é definida positiva. A dinâmica do sistema é representada pelo controle moderno aqui, x ponto de t, ax de t mais bu de t. E a lei de controle, U é igual a kr de t, x de t, onde k, que é um ganho, é dado por essa expressão aqui. E P é a solução da equação de Riccati. Controladores ótimos utilizam a solução da equação de Riccati. Vocês vão ouvir muito isso. Eu sei que é muita coisa num só vídeo, mas numa aula de 4 horas também seria assim, praticamente. No vídeo eu posso conseguir fazer em 1 hora, porque não há pausas nem interrupções, né, de perguntas, mas numa aula de 4 horas praticamente seria 1 hora só sobre isso. E além do mais, reforçando aqui, estou apresentando tópicos, tá? Tem muito material muito bom, vou até deixar descrito, como eu já avisei vocês, que vocês podem consultar e qualquer dúvida, falem comigo, tá certo? Continuando, o LQR. O Linear Quadratic Regulator, ele tem algumas características. A dinâmica do sistema é perfeita, porque não há perturbações e todos os estados são disponíveis. Isso é uma situação que não acontece na prática. Nem todos os estados de um sistema vai ser disponível e nem todo sistema não tem perturbação. Isso é uma característica muito importante, tá? Por isso o LQR, ele é um start inicial para você, eu descobri aqui, vou fazer um sistema massa-mola, que é um dos grandes tradicionais. Todo mundo que está começando a aprender controle moderno aplica LQR, porque você sabe que o LQR vai controlar aquele sistema, porque a dinâmica é perfeita, não tem perturbações e todos os estados são disponíveis na realimentação. É um grande start para você ter um conhecimento de controle moderno, aprender um pouco de locação de polos, diagrama de Bode, todo aquele papapá, correto? Mas você tem que ser bem, como eu posso lembrar a palavra, tem que ser bem real, que isso não acontece na prática. E a representação em diagrama de blocos do LQR é essa aqui, correto? Bom, continuando, LQG, Linear Quadratic Gaussian, né, ou regulador linear gaussiânico, correto? O que ele é afinal? Bom, ele foi introduzida por Dowley Stein, deixa eu até aqui o livro onde vocês podem encontrar alguma coisa sobre isso. O LQG é simplesmente a combinação do estimador linear quadrático e o filtro de Kalman, ou seja, é o filtro de Kalman com LQR, é uma atualização do LQR, é deixar o LQR mais real, correto? Tá? Nos últimos slides eu vou falar especificamente do filtro de Kalman, mas aqui vamos falar do LQG. O controle LQG foi desenvolvido para superar as desvantagens do LQR. Uma das desvantagens é que todos os estados são disponíveis, que a dinâmica é perfeita, e isso a gente sabe que não acontece na vida real. Certas variáveis de estados não podem ser medidas ou são muito ruidosas.
Por meio do controle LQG, é possível estimar esses estados, porém as propriedades de robustez de LQR são perdidas durante a estimação. O LQR é um problema de realimentação de estados, enquanto o LQG é um problema de realimentação de saída, que é mais realístico. Pegou a diferença? Entendeu? O LQR é um problema de realimentação de estados, enquanto o LQG é um problema de realimentação de saída, que é mais realístico. Tá certo? Continuando. Aqui eu faço um resumão do que é o LQG. A solução do LQG é descrito pelo princípio da separação, que vem aqui de Cockernach and Sivan, um excelente livro para consulta, tá? Ou seja, se reduz para 2 subproblemas. O primeiro problema é o LQR. Aqui a gente tem o primeiro problema, é o LQR. O segundo problema é o filtro de Kalman-Bulls, que é o chamado filtro de Kalman. Tá certo? Em representação diagrama de blocos, aqui a gente tem a representação diagrama de blocos do LQG. A planta, o filtro de Kalman aqui, porque lembra que ele faz uma observação, como ele fala aqui, realimentação de saída. Olha ele aqui na saída, na realimentação aqui da saída Y. Entra aqui o LQR de novo na planta e tal, correto? Aqui eu deixo para vocês a descrição um pouco matemática do LQR. Aqui vocês vão perceber que no LQR, que com o filtro de Kalman é um estimador, surge agora um X-chapéu ponto. O que é esse X-chapéu, meu Deus? Eu já avisei para vocês, a aula hoje é bastante conteúdo. X-chapéu é o estado estimado. O filtro de Kalman é um estimador de estados, tá? E aqui temos também um ganho do filtro de Kalman, KF, tá? E também, como ambos são controladores ótimos, temos a equação algébrica de Riccati a ser resolvida, tá? E também temos as matrizes pesas. Lembra? No LQR era o Q e R, no LQG é a W e V, que são parâmetros de ajustes com seus significados físicos. Ruído do processo, a dinâmica, o W, e V é o ruído da medida, tá certo? Bom, e aqui a gente tem toda a estrutura mais desmembrada do LQG, correto? Pode parecer um pouco mais difícil, olha só, mas quando entra o X-chapéu aqui, já vamos entrando aqui o ganho do KF, é o ganho do filtro de Kalman, certo? KR já é o ganho ali da equação de Riccati. E aqui a gente tem as matrizes A, B e C, tá bom? Continuando, então, com o LQG houve uma evolução, então, no controle moderno, certo? Antes tínhamos LQR, que era um sistema ideal, certo? Uma dinâmica ideal, sem ruído, com realimentação de estados. O LQG trouxe o filtro de Kalman, deixando o LQR mais real, né, numa realimentação, né, se faltasse os estados já tínhamos um estimador ali, o filtro de Kalman, e agora a gente tem uma adaptação LQG-LTR, Loop Transfer Recover. O que é o Loop Transfer Recover? O LQR e o filtro de Kalman podem ser combinados para projetar, como vimos, o LQG. Uma vez que o LQR com filtro de Kalman exibe uma boa robustez, esperando que o LQG apresentasse era esperado que o LQG apresentasse as mesmas propriedades, mas isso não aconteceu. A inclusão do filtro de Kalman pode resultar em degradação das propriedades do LQG. No LQG, tudo que você coloca ali de sistema, ele vai controlar. No LQG não. O LQR, tudo controla. O LQG não. E para essa robustez que o LQR possui, né, veio então o Loop Transfer Recover, correto? E o que o Loop Transfer Recover traz junto com o LQG? A robustez do controlador, o procedimento do projeto é de natureza sistemática, a metodologia se baseia em uma análise frequencial, o que permite trabalhar com sistemas não lineares e invariantes, tá? Bom, isso era apenas uma observação, um upgrade do LQG. Vamos falar agora o que é afinal filtro de Kalman.
Bom, galera, em 1960 e 61, Kalman desenvolveu com colaboração do Busse o filtro Kalman-Busse, mas é mais conhecido como filtro de Kalman apenas. O filtro de Kalman é um conjunto de equações que constitui um processo recursivo eficiente de estimação, uma vez que o erro quadrático é minimizado através da observação da variável denominável variável de observação. Outra variável não observável, denominada variável de estado, pode ser estimada eficientemente. Podem ser estimados estados passados, o estado presente e mesmo previsto estados futuros, tá certo? E uma observação, o filtro de Kalman não é só apenas aplicado na teoria de controle. Filtro de Kalman é um processo estocástico. O algoritmo do filtro de Kalman também é utilizado na economia, em ações e em várias outras coisas que você queira estimar, ou seja, você estima passado, presente e futuro, tá certo? Continuando, o filtro de Kalman é um procedimento aplicável quando os modelos estão escritos sobre a forma espaço de estados, na qual permite a estimação dos parâmetros desconhecidos no modelo através da maximização via decomposição do erro de previsão. Durante uma visita à NASA, Kalman verificou a aplicabilidade das suas ideias ao problema de estimação de trajetória do programa Apollo, o que levou à sua incorporação no computador de navegação do Apollo. Interessante isso, né? Pois é. Continuando, por que usar o filtro de Kalman? Existem estimações onde um valor desejado não pode ser medido diretamente. Alguns exemplos: a temperatura do motor de um avião, a câmara de combustão de um foguete. Se a temperatura for muito alta, as partes mecânicas são danificadas. Não é possível medir essa temperatura diretamente, porque começa frio, mas em algum momento tudo aquilo esquenta muito rapidamente. Você não sabe qual que é esse momento. Só então diretamente com um sensor, pois este não, e o sensor também não suporta essas altas temperaturas. Então o sensor deve ser posicionado em um lugar mais frio e a temperatura deve ser medida indiretamente. Então, o filtro de Kalman, obtendo uma estimativa dessa temperatura verdadeira, aqui como a gente fala, Tin a partir de Tx, então, tá certo? Continuando, também podemos usar o estimador de estado a partir da medida de vários sensores. Por exemplo, um carro ou um drone que tem GPS, não sei se você sabe, mas um GPS utiliza praticamente 3 satélites para definir uma coordenada. E ainda se sabe que ainda tem um pouquinho de erro. E por isso temos o filtro de Kalman para que esse erro seja mais ainda reduzido, correto? E aqui eu escrevo para vocês, os sensores estão sujeitos a ruídos e erros. O filtro de Kalman usa as medições para obter uma estimativa ótima da posição e velocidade do veículo ou drone, tá? E aqui eu mostro para você nesse slide como mais ou menos funciona o filtro de Kalman, tá certo? Bom, galera, o filtro de Kalman é muito já bem conhecido. O algoritmo dele é super descrito em todos os sites que vocês procurarem a respeito dele. Ele é um pouquinho chato para implementar no início, demora um pouco até você pegar o jeito, mas sabendo tratar tudo isso como matrizes, como já disse que a aplicação é matricial, já fica um pouquinho mais fácil, tá certo? Bom, gente, terminando aqui então nossa aula, vou falar um pouco do controle clássico versus o controle moderno. Vamos lá, estamos terminando. Bom, o que nós tiramos aqui de análise? Controle clássico, temos aqui os anos em que surgiu o controle moderno, a análise que trouxe diagramas de Bode, critério de Naixe, critério de Hurwitz, lugar das raízes, margens de ganho e fase. Já no controle moderno, espaço de estados que eu apresentei para vocês, os conceitos controlabilidade e observabilidade e processos estocásticos, que aí vem o LQG, tá certo? Sínteses, ou seja, quais são as técnicas, né? Os controladores, temos o controlador do clássico, o PID e o lead-LED, e aqui no controle moderno temos o filtro de Kalman, temos o LQR, que ele colocou aqui como PLQ, e temos o LQG. Esse P é uma das siglas que vocês podem encontrar, tá bom? Paradigmas. O controle clássico, ele utiliza o sistema no domínio da frequência, e são sistemas CISO.
Já o controle moderno, domínio do tempo, sistemas mínimo, tá bom? E aqui a gente tem controle clássico versus controle moderno, tá? Temos aqui tanto os prós e contras, né? Controle clássico, frequência, moderno, tempo. Matemático, função da transferência, equação de estados. Aplicação, sistemas lineares invariantes no tempo e monovariáveis. Já no moderno, sistemas lineares e não lineares, variantes no tempo e multivariáveis. No clássico, técnicas gráficas, lugar das raízes, no moderno, o uso do computador. O computador, sim, ajudou um pouco nisso, sim, claro, óbvio. Especificações, overshoot, downshoot, faixa de passagem. No moderno, já como estamos no domínio do tempo, custo mínimo, tempo mínimo, resultados, atendimento às especificações, é o clássico. No moderno, controle ótimo. E deixo aqui para vocês algumas conclusões a respeito do controle clássico e controle moderno. A teoria do controle clássico fornece os fundamentos para a estabilidade, por isso em nenhum momento eu desprezo o controle clássico e ainda reforço, faço um excelente curso de controle 1 e 2, porque muitos conceitos vão ser esticados para os outros métodos de controle. A teoria de controle moderno fornece técnicas para incorporar a otimização de critérios de desempenho, além de garantir a estabilidade. A teoria de controle robusto, que é um tema da próxima aula, ele começa a ser ativo no final dos anos 70 e ele vai garantir algumas coisas que o controle moderno não estava garantindo, tá? Mas isso é uma coisa para o nosso tema da próxima aula, controle robusto. Mas fica aqui então para vocês, galera, essa aula, assista com calma, veja os links que eu deixo disponíveis para vocês, vou deixar também apostilas para vocês disponíveis, um pouco do curso, como eu estou reforçando desde o início. Este curso são tópicos, eu não estou entrando tão profundamente, nem ensinando tão assim, porque são temas muito profundos, na qual que se exigiria de vocês uma bagagem muito maior, não é à toa que essa é uma cadeira da 9ª fase, tá certo? Então, quem tem controle 1 e 2 já vai compreender muitas coisas mais facilmente. Quem não tem, quando for fazer controle 1 e 2, faça com carinho, porque você vai colher bons frutos lá na frente, tá bom? Bom, galera, é isso. Um super beijo para vocês. Próxima aula, controle robusto. E até a próxima.